Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o teu canal, o nosso canal, o canal do pastor Ricardo de Oliveira. Queridos irmãos, estamos aqui hoje com a intenção de falar um pouquinho acerca do famoso anjo do Senhor. O anjo do Senhor, né? Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos encontrar bastante a citação do anjo do Senhor. Ele aparece em alguns momentos e em muitas ocasiões esse anjo do Senhor, ele demonstra ter atribuições e ter atributos muito semelhantes aos do próprio Deus. E alguns até perguntam: quem é esse anjo? Quem é o anjo do Senhor? Quem é esse personagem que chega a ser um tanto misterioso até na Bíblia Sagrada? Ele apareceu para Manoá, pai de Sansão. Ele apareceu para Moisés, porque se você ler o capítulo de número 3 do livro do Êxodo, você vai encontrar ali que há uma intercalação do anjo do Senhor com o próprio Senhor. E nós vemos que o anjo do Senhor, ele fala com Moisés com propriedade, como se fosse o próprio Deus falando com Moisés. Essa palavra anjo do Senhor, no idioma hebraico, é malar. Aí temos aí o tetagrama, né? Que é o Yod, o Het, o Vav e o Het. Então, o anjo do Senhor, né? As Bíblias, normalmente, quando há o tetagrama envolvido, os tradutores da Bíblia em português, eles colocam a palavra Senhor com todas as consoantes e vogais com letras maiúsculas, para demonstrar que ali é o nome sagrado, é o tetagrama sagrado, as quatro letras sagradas. Então, queridos, esse anjo do Senhor, ele aparece também para Josué, ele aparece para Moisés. Ele vem aparecendo ali no Antigo Testamento bastante frequentemente. Na Torá, ele aparece também nos livros da Torá, né? Que é o Bereshit, o Shemot, o Vaikra, o Bemidbar e o Devarim. Nesses livros, que na verdade é um livro só. A Torá é só um livro. É interessante, né? O nome Pentateuco já é um nome grego, que quer dizer os 5 tomos, ou os 5 volumes, ou os 5 livros, pode ser também, né? Ou os 5 rolos, alguém já fala isso também. Mas esse anjo, ele aparece ali. Então, como ele tem algumas prerrogativas de comissionar, de perdoar pecados, inclusive até de receber adoração, coisa que os anjos não recebem. Se nós lermos, por exemplo, o livro do Apocalipse, nós vamos encontrar João, o apóstolo João, o homem que foi responsável por receber de Deus a revelação do livro do Apocalipse. João, ele cai aos pés do anjo para adorá-lo. E o anjo diz para ele se levantar, porque ele era um conservo. Ou seja, ele era um conservo de João. Conservo significa que ele conjuntamente servia ao mesmo Deus de João e ao mesmo Cristo que João servia. Então ele diz: não me adore, pois eu sou teu conservo. Ele então dá esta palavra, mostrando que a nossa adoração, ela sempre tem que se voltar a Deus. Temos sempre que voltar-nos a Deus. E esse anjo do Senhor, ele no Antigo Testamento, ele recebe adoração. Uma outra coisa bastante interessante também, que temos que dizer aqui nesse vídeo, nesse pequeno vídeo, só para uma breve reflexão sobre esse anjo do Senhor, é que esse anjo do Senhor, ele lá no Novo Testamento, não vemos mais ele aparecer. No Novo Testamento nós não temos mais a citação do anjo do Senhor lá no Novo Testamento. Nós vemos muitos anjos aparecerem. Inclusive, o Novo Testamento é pródigo em manifestações angélicas. Há muita manifestação angélica, uma atividade angélica, tal como nunca houve na história, acontece nos períodos do Novo Testamento. Ainda hoje nós cremos
que os anjos estão em atividade. Os anjos estão em atividade e a Bíblia fala na Epístola aos Hebreus, lá no capítulo de número 1, que os anjos são espíritos ministradores. Ou seja, eles são aqueles que vêm fazer algum tipo de obra, algum tipo de trabalho. Em favor de quem, pastor Ricardo? A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, que os anjos são espíritos ministradores enviados para aqueles que são herdeiros da salvação. Ou seja, são enviados em favor do povo de Deus. E isso é muito interessante, muito importante, mostrando que a atividade angélica, ela não cessou, ela não parou. Deus pode utilizar-se de anjos para poder nos abençoar de alguma maneira, para poder fazer algo na nossa vida. Tem um amigo meu, missionário, inclusive ele, estava indo para Minas Gerais com a sua família e no meio do percurso ele estava em uma serra e ele perdeu o controle do seu carro. Ele perdeu o controle do seu carro, o carro dele desceu uma ladeira e ele perdeu praticamente ali, né, a direção, e o carro dele desceu uma ladeira e o carro dele bateu e enguiçou. Graças a Deus não aconteceu nada com ele nem com a família dele. O nome desse pastor é pastor Adilson Ramalho, que a igreja dele fica inclusive em Vaz Lobo. Os irmãos quiserem um dia visitar aqui no Rio de Janeiro, o bairro de Vaz Lobo, o nome da igreja é Um Lugar para Deus. É uma igreja grande lá em Vaz Lobo. E o carro dele ficou parado. Ele então fez uma oração a Deus. Ele orou a Deus, pedindo a Deus o seguinte: Senhor, tu me enviastes até Minas Gerais para me fazer a sua obra lá. Eu estou aqui parado com o meu carro enguiçado. O que será? E ele pegou a família dele e foi para a estrada. Eles subiram ali aquela serra que eles desceram com o carro. E ele ficou aguardando vir algum outro carro para poder, quem sabe, dar uma carona para ele e para a família, para ele seguir viagem até Minas e abandonar o carro. Foi quando de repente ele teve uma grande surpresa. Começou a ouvir um barulho e quando ele viu, o carro dele estava no meio da pista outra vez. Ele, ao olhar, ele viu homens, cerca de 4 homens, que levaram o carro dele para cima de novo. E esses homens estavam em forma de halterofilistas, aqueles caras que pegam peso, que são fortões, né? Então, os homens estavam numa forma de halterofilistas. E esses homens viraram para esse pastor Adilson Ramalho e disseram: entra dentro do seu carro e segue a viagem que está te designada, ou seja, vai para Minas Gerais pregar o evangelho de Jesus. Ele entrou no carro e os homens recomendaram que ele não olhasse para trás, mas na curiosidade, o ser humano é muito curioso, nós somos curiosos, não é? Eu não recrimino esse meu amigo pastor. E ele olhou para trás, e ao olhar para trás, pelo retrovisor de dentro do carro, aqueles homens haviam desaparecido. Irmãos, ele disse que se arrepiou dos pés à cabeça, e quando eu ouvi ele relatando isso para mim, eu também me arrepiei dos pés à cabeça, e ele disse com toda a convicção que eram anjos de Deus, que foram enviados para não só consertar o carro dele, como colocar o carro dele na estrada, como reiterar a ordem do Senhor de ele ir para Minas Gerais pregar o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Mas a figura do anjo do Senhor, ela não vai aparecer no Novo Testamento. Vão aparecer anjos em várias instâncias, em várias circunstâncias, em várias situações. Anjos aparecem para soltar Pedro da prisão, que estava preso, né? Anjos aparecem ali quando Jesus estava no deserto para o servir, após ele passar pela tentação. Anjos vão aparecer durante a ressurreição de Jesus, depois da ressurreição, antes da ressurreição, no ministério de Jesus, lá no sepulcro de Jesus. Enfim, a aparição de anjos, ela é profícua no Novo Testamento, mas o anjo do Senhor some, o que leva alguns a pensarem que esse anjo do Senhor era uma cristofania, que o malar, né, o tetagrama, né,
o malar do Senhor, do Yahvé, vamos botar Yahvé, né? Porque costumam traduzir o tetragrama como Yahvé, Yahvé, né? Então vamos dizer o malar Yahvé, né? Anjo do Senhor. Então alguns dizem que esse anjo do Senhor era uma cristofania. O que seria uma cristofania? São a conjunção de duas palavras, né? Christos e Phanos. Manifestação de Cristo em um período em que Cristo ainda não tinha vindo à Terra encarnar-se como homem. O verbo ainda não tinha sido feito carne. Mas como no capítulo 5 de João, Jesus, ao conversar com os judeus, até a ponto dos judeus pegarem em pedra, achando que a palavra de Jesus, reputando-a como muito pesada e até blasfema, Jesus disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse essas palavras. Antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Os judeus então pegaram em pedras para atacarem Jesus, apedrejá-lo por blasfêmia, porque Jesus estava se declarando pré-existente. E é uma das doutrinas cristãs muito significativas e muito caras para nós que cremos na pessoa do Senhor Jesus como sendo alguém muito mais do que apenas o homem Jesus de Nazaré. Nós cremos nesse Cristo que a comunidade erudita chama de Cristo da fé. Nós cremos no Cristo da fé, porque a comunidade erudita fez uma separação, né, do Jesus histórico com o Cristo da fé. Dizem que o Jesus histórico é um e o Cristo da fé é outro. Nós cremos que o Cristo da fé é o mesmo Jesus histórico, ou seja, na pessoa do homem Jesus de Nazaré está o Cristo da fé, o Cristo que andou por sobre as águas, o Cristo que acalmou a tempestade, o Cristo que ressuscitou Lázaro depois de 3 dias de morto, não é? Eu creio, 4 dias de morto, eu creio nesse Cristo, e nós que somos o povo de Deus também temos esta crença, esta fé nesse Cristo todo-poderoso, nesse Cristo que faz as obras de Deus, conforme ele declara no Evangelho de João: as obras que meu Pai faz, eu as faço também. Então, queridos, para fecharmos aqui esse vídeo, o anjo do Senhor pode ser, não estou dizendo que seja, já que há algumas outras interpretações. Alguns dizem que é um anjo muito poderoso de Deus, que aparece somente em ocasiões muito especiais na terra, e esse anjo lhe aparece para poder trazer mensagens ou para fazer obras portentosas como se fosse o próprio Deus, sem contudo dizer que esse anjo fosse uma manifestação cristofânica, ou seja, uma manifestação de Jesus. Respeitamos essas opiniões e aglutinamos elas também no nosso cabedal de conhecimento. Conhecimento não faz mal a ninguém. Ter conhecimento de teorias, né? Ter conhecimento de especulações, ter conhecimento teológico é muito bom. Quanto mais conhecermos um determinado assunto, melhor será. Mais propriedade nós teremos para falar. E a gente opta por aquilo que nós cremos ser, aquilo que possa ser a verdade ou a verdade, já que eu não sou o dono da verdade. O meu canal aqui não é para disputar com pastor nenhum. O meu canal aqui não é para agredir a crença de nenhum dos meus amigos. Não é para agredir a crença de ninguém naquilo que você crê. Você apenas está aqui, glória a Deus por isso, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as explicações desse servo de Deus que está aqui, tá? E como vocês podem ver, o meu cenário mor aqui é a minha estante, ali atrás, é a minha janela logo ali, meu sofá aqui da sala. Normalmente esse é o meu cenário em que eu gravo a maior parte dos meus vídeos. Não tenho estúdio de gravação, mas o trabalho que nós estamos fazendo aqui, pode ter certeza, é um trabalho feito com amor para abençoar você e sua família e todos os seus amigos, ok? Então fica aí mais esse vídeo acerca do tema: quem é o anjo do Senhor? Ok? Que Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar esse vídeo e os demais do canal. Não deixe de dar o like, que é muito importante, sabe, você dar aquele like, né? É fácil. Tem lá aquele papo firme, né, como nós chamamos, né? Tem lá aquele papo firme. Você pega e toca em cima. Ao tocar em cima, ele vai ficar preto. Significa que você curtiu o vídeo, que você gostou do vídeo. Faz isso em todos os vídeos que estão lá no canal. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Comente alguma coisa, tá bom? Diga glória a Deus, diga aleluia. Que Deus te abençoe, pastor Ricardo.
continua nessa tua força. Essas palavras me incentivarão a continuar gravando sempre vídeos para vocês. Ontem eu não gravei, lamentavelmente, né? Porque eu cheguei muito cansado e eu não pude gravar para vocês o vídeo ontem. Eu estava assim com um desânimo no corpo, Deus sabe de todas as coisas, e eu não gravei. Mas sempre gravo aqui os vídeos diariamente para abençoar tua vida e a tua família, tá bom? Então ajude-me compartilhando os vídeos com pessoas principalmente que estão em locais de difícil acesso, que não tem igrejas por perto, como a minha filha, por exemplo, que está lá na Inglaterra, que não tem uma igreja próximo da casa dela. Então ela vê muita coisa pelo YouTube, pelo Google, para poder alimentar a vida espiritual dela. Então mande para as prisões onde você tem parentes presos, hospitalizados, pessoas com problema de locomoção. Mande esses vídeos do canal para essas pessoas. Isso vai ajudar muito elas. Você não sabe o bem que vai fazer elas ouvirem um pouquinho que for da palavra de Deus. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Um abraço muito fraterno e até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus. Shalom.